Olá! Que a paz incondicional de Cristo Jesus seja com cada um de vocês. A gente vai dar início ao nosso estudo dessa noite e a gente vai continuar com o texto que nós vimos no domingo, nesse último fim de semana, lá na carta que Paulo escreve aos seus irmãos em Colosso, aos Colossenses, no capítulo 3. Então, te convido a abrir a sua Bíblia lá na carta que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, e nós faremos a leitura a partir do versículo 5, do ponto que nós paramos no domingo. A nossa reflexão de hoje vai ter como tema, para a gente pensar um pouquinho, sobre nova identidade, novo visual. E a gente vai bater esse papo sobre esse texto, avançando um pouquinho dele em duas partes. E hoje vai ser a nossa primeira parte. Então, abre aí na sua Bíblia a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus efeitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, do qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Até aqui, até o versículo 11. Se você prestou atenção nos detalhes aí nesse vídeo, você reparou que tem alguma coisa diferente comigo, né? Você reparou isso, né? Você viu que hoje eu estou usando o relógio no pulso direito. Eu sei que você é uma pessoa presa a detalhes, né? Reparou que eu estou usando o visual um pouco diferente. Não é só isso. Vocês repararam que meu cabelo também está um pouquinho diferente, né? Se você vem acompanhando esse vídeo desde domingo, você sabe que já mudou bastante coisa. A Ju, ela me trouxe recordações de um tempo passado, mas boas recordações. A primeira vez que eu usei o cabelo desse jeito, faz um tempinho já. Eu tinha acabado de passar no vestibular no curso de Educação Física. E os meus amigos me pegaram, eu não tive como escapar, fizeram várias brincadeiras comigo, fizeram o tal do trote lá, o pessoal da igreja, e eles rasparam minha cabeça, saíram comigo pela cidade, levaram os meus familiares me ver, e tira sarro, e bate papo, e dá risada. Foi muito bom. E aquele foi o meu novo visual, o meu visual de calouro. E isso era a regra. Quando você andava, né, no começo do ano, próximo da universidade, e você via um pessoal de cabeça raspada, mas não tão bem feito igual a Ju fez comigo, mas cheio de caminho de rato, né? Não tinha dúvida, você sabia, era um calouro que estava andando por ali. Mochilinha nas costas, cabelo rapado, menino, não, isso daí é calouro, certeza. E era fácil identificar o calouro. Os veteranos tinham facilidade de identificar os calouros, até mesmo aqueles que não tinham rapado a sua cabeça. Era o jeito de falar, era aquela preocupação excessiva com a matéria do primeiro ano, coisa de calouro. O calouro, ele tem um jeito de se vestir, ele tem um jeito de se comportar, e isso fica notável, tanto para os familiares que estão participando ali, dessa nova fase da vida daquela pessoa, como para os veteranos da faculdade, que já sabem muito bem como que funciona o ritmo da universidade. Mas a ideia é de que aquela pessoa, aquele estudante, naquele momento vira um universitário. É uma fase nova, é uma identidade nova que ele está adquirindo. E isso traz impacto em um novo visual e também em novas práticas, em novos comportamentos. O texto que nós lemos, onde Paulo está conversando aqui com os irmãos em Colossos, é bem semelhante a isso. Bom, só lembrando rapidamente o que aconteceu um pouquinho antes, no começo do capítulo 3, nós falamos sobre a unidade que existe entre Cristo e os seus eleitos. Unidade essa que gera uma vida completamente nova, uma oportunidade
completamente diferente da vida dessa pessoa e que gera mudanças. E quando pensa nessas mudanças, quando Paulo pensa nessas mudanças, ele começa a propor para os irmãos lá em Colossos o seguinte: olha, agora nessa nova vida que vocês estão vivendo, nessa nova identidade que vocês têm em vocês precisam mudar o guarda-roupa. Vocês têm que mudar a forma de vocês serem vistos pela sociedade. Então vocês têm que abrir mão de algumas coisas, tem coisas que já não cabem mais para vocês. E ele começa no versículo 5 descrevendo a respeito dessas coisas. Ele fala sobre uma lista de coisas que a gente sabe que são ruins: impureza, lascívia, desejo maligno, avareza. E ele fala, essas coisas faziam parte da antiga natureza de vocês. A partir de agora, não tem mais espaço para isso. Vocês têm que deixar essas coisas de lado. Isso já não bate mais com essa nova identidade de vocês. E ele fala, vocês precisam se despir, deixar isso, despojar-se dessas coisas. E continua a lista com mais algumas questões práticas da vida deles que não devem mais ser encontradas na vida daquelas pessoas que se encontraram com Cristo Jesus. Porque eles adquiriram uma nova identidade. Eles adquiriram, talvez não seja nem a melhor expressão, eles receberam uma nova identidade. E por receber uma nova identidade, eles precisam ter um guarda-roupa novo, uma aparência nova, uma nova forma de pensar e uma nova forma de agir. São questões sobre essas que o nosso texto está trabalhando aqui. E é legal que ele fala que essa ação de deixar é uma ordem que Paulo está dando. Ele fala assim, façam morrer essa natureza antiga de vocês já não são assim, façam isso morrer. Vocês precisam se despojar dessas coisas, deixem essas coisas de lado. São ordens que Paulo está dando para eles. Mas Paulo não está mandando eles fazerem essas coisas para adquirirem essa nova identidade. Não é se vestir diferente para poder ser aceito no clube. Não. A ordem é completamente o contrário disso. O texto que nós lemos no capítulo 3, lá no comecinho, começa com a voz passiva, falando que quando eles foram receber essa nova vida, saíram da morte para a vida, eles foram ressurretos. Não foi algo que partiu deles, foi algo que partiu de outra pessoa. Eles foram alvos dessa ação. Eles foram alvos da ação de Deus. Deus foi quem os fez ressurgir da morte para a vida. E uma vez que eles estão nessa nova vida, agora Paulo fala, vocês precisam fazer algo. Vocês precisam ter uma vida diferente, abrir mão de algumas coisas. E aí é a hora onde eles não estão na voz passiva. É ativo, eles precisam fazer alguma coisa. Paulo está no imperativo, dando uma ordem para eles. Vocês precisam deixar essas coisas. Eu gosto muito de uma fala do Dallas Willard, no livro dele, quando ele fala sobre a grande missão, que a ideia é que a salvação é uma obra exclusivamente divina, onde nós não temos participação alguma. A gente é simplesmente afetado por ela. Nós somos alcançados pela graça de Deus. Mas o processo de santificação acontece com a ação do Espírito Santo e a ação humana. A gente participa desse movimento. Então, ao recebermos essa nova vida, a gente precisa fazer algo. A gente pode se omitir e não fazer, o que não diz no texto, e na Bíblia não fala que nós perderemos a salvação, não é sobre isso que a Bíblia está falando, mas uma vez que nós temos uma nova natureza, uma nova vida em nós, a gente precisa matar aquela natureza antiga nossa. A gente precisa entrar na moda de Cristo, a gente precisa vestir o guarda-roupa de Cristo. A ideia é que a gente pare de pensar como nós pensávamos e pare de sentir como nós sentíamos. E comecemos a sentir, a pensar e a agir como Jesus Cristo, segundo a imagem daquele que nos criou, como está registrado no versículo 10 da nossa reflexão de hoje. Então eu queria que vocês discutissem um pouco com as pessoas que estão aí por perto, participando desse momento de reflexão, ou se não tem ninguém por aí, faz uma chamada com alguém, bate um papo com alguém. Como que a gente pode fazer para matar essa antiga natureza? Como a gente pode fazer para se despir dessas roupas antigas, dessa forma de pensar e de agir que já não faz mais parte do nosso dia a dia, ou que não deve fazer parte do nosso dia a dia como cristão? A gente se lembra que se Paulo está escrevendo isso aos irmãos lá em Colossos,
talvez isso deveria estar acontecendo no meio deles. Para ele registrar a necessidade deles fazerem isso, provavelmente esse era um problema que existia no meio da comunidade dos colossenses. Como que a gente pode fazer para não ter isso na nossa vida? Como que eu e você podemos nos despir dessa natureza antiga? Deixar esses sentimentos, essas práticas, esses hábitos que são completamente contrários à nossa nova natureza, deixá-los para trás. Converse um pouco sobre isso e que Deus nos abençoe.